É hora de catequizar. Seja bem-vindo a mais um encontro catequético da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Olá, jovens, nós estamos aqui com mais um encontro, No Eli, Genival. Isso, com muita alegria. É o 11º encontro. E sejam todos bem-vindos. Isso. O nome do encontro, Noemi? A libertação do Egito e a instituição da Páscoa. Exatamente. Deus liberta o seu povo, que estava sofrendo há muito tempo. Vai ser um encontro muito interessante. Muito bem. Vamos dar início? Vamos dar início fazendo o sinal da Santíssima Trindade. Isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar todo encontro com a oração. Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Então vamos, começar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora um momento muito importante, que é o momento da oração, da leitura bíblica, Sim. Vamos lá. A leitura está em Êxodo, capítulo 12, do 1 ao 17. Prestem bastante atenção nessa leitura, que é bem interessante. O Senhor disse a Moisés e a Araão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai assim a toda a comunidade de Israel: No dia 10 deste mês, cada um tome um animal por família, um animal para cada casa. Se a gente da casa for pouca para comer um animal, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Para cada animal deveis calcular o número de pessoas que vão comer. O animal será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito. Devereis guardá-lo até o dia 14 deste mês, quando, ao cair da tarde, toda a comunidade de Israel reunida o imolará. Tomarão um pouco do sangue e untarão as ombreiras da porta das casas onde comerem. Comerão a carne nesta mesma noite. Deverão comê-la assada ao fogo, com pães sem fermentos e ervas amargas. Não deveis comer desta carne nada de cru ou cozido em água, mas assada ao fogo inteiro, com cabeça, pernas e vísceras. Não deixareis nada para o dia seguinte. O que sobrar, devereis queimá-lo no fogo. Assim devereis comê-lo com cintos na cintura, os pés calçados, o cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, passagem do Senhor. Nesta noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos do país, tanto das pessoas como dos animais. Farei justiça contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós um memorial em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações, como instituição perpétua. Durante 7 dias comereis pão sem fermento. Já no primeiro dia fareis desaparecer o fermento de vossas casas.
Pois quem entre o primeiro e o 7º dia comer pão fermentado será eliminado de Israel. No primeiro e no 7º dia tereis uma assembleia sagrada. Nesse dia não fareis nenhum trabalho, exceto preparar-vos a comida para cada um vai comer. Assim observareis a festa dos pães sem fermento, pois foi nesse dia que eu fiz sair os vossos exércitos do Egito. Guardarei este dia por todas as gerações, como instituição perpétua. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Olha que interessante, né? Jesus, né, dá o recado a Moisés. Muito bem. Uma missão, na verdade. Vamos lembrar, Noeli, que essa leitura é continuação, né? Nós estamos aí falando da missão de Moisés, né? Isso. Teve um encontro passado. Sim. Então a gente agora vem falar dessa libertação do povo de Deus, né? O povo vivia muito tempo, né, assim, sofrendo opressões do Egito. O povo escravo. O povo escravo, isso. Eles estavam na escravidão. Nos encontros anteriores vocês já refletiram sobre isso, que é escravidão, né? Sim. Muitas vezes a gente também é escravo de outras coisas, né? Então vocês já fizeram essa reflexão e a gente lembrando então que o povo que estava lá, o povo de Israel, o povo de Moisés, né? O povo de Deus, Isso. estava cativo lá como escravos e Moisés teve a missão de libertá-los. Certo, foi ao encontro, né? Ele teve um chamado de Deus e foi ao encontro para resgatar o povo, né? E a leitura de hoje fala sobre isso, né? As orientações que Deus pediu para que ele fizesse, né? Porque na ocasião o faraó teve as pragas do Egito, né? O faraó, com o coração muito endurecido, não queria ceder, né, aos apelos, às solicitações de Moisés, inclusive que... Não acreditando nesse Deus de Moisés. Sim, ele rejeitava Deus, né, o Deus que Moisés estava apresentando, que é o nosso Deus. O Deus o que age, o Deus libertador. Exato. O Deus que ouve. O que acontece? Lá no Egito, eles tinham vários deuses, eles, né, cultuavam, né, estátuas, né? Exatamente. Então o povo também ficou assim nesse estado de opressão, porque passaram a não acreditar no Deus verdadeiro, no Deus de Moisés. Então caiu-se por terra aquela fé que eles tinham. E aí, então, por isso que eles ficaram um período muito grande nessa opressão, nessa situação assim lamentável, né? Aí, mas ao mesmo tempo que eles foram reconhecendo esse Deus, eles foram rezando, clamando, pedindo a Deus, e Deus ouviu as Mas o mais importante as suas preces. É a orientação que Deus pediu para que Moisés passasse para o seu povo, que era fazer a última ceia do Egito. Isso, né? Aí teve todo esse ritual, né? Exatamente. Que era um cabrito, um cordeiro do sexo masculino, né? Sim, porque isso foi na 10ª praga. Que finalmente aconteceu, né? Porque foi tirado o primogênito. Isso. De cada família, né? E para que protegesse o povo de Israel, o povo de Moisés, o povo de Deus, eles tinham que fazer todo esse ritual. Seria assim, uma última ceia, a Páscoa, né? Sim. Que ela é como ali foi falado, ceia, né? que nós fazemos hoje na celebração da missa, isso, né? É feita a Santa Ceia. Isso. Então, assim, são esses rituais, eles são importantes, a gente precisa entender. Isso. Para que, por exemplo, como naquela época lá no Egito foi importante para que marcasse uma época, eles, por que esse ritual aconteceu, o sangue do cordeiro e tudo mais?
para que marcasse quem realmente estava fiel a Deus, certo? Isso. Porque todo mal ia passar por ali, não ia acontecer nada com as pessoas que realmente seguiram as instruções, as orientações que Moisés passou a pedido de Deus. Isso, as casas foram ungidas com o sangue do Cordeiro, né? Então as casas que as famílias ungiram a porta com o sangue do Cordeiro, a praga exterminadora passou e não aconteceu nada com eles. Então esse povo foi salvo. Isso. Então, quer dizer, a gente fala de Páscoa, hoje nós temos a Páscoa, a nossa Páscoa, que é a ressurreição de Cristo, né? Isso, que é a libertação da vida, né, sobre a morte. Sim, né? Exatamente. Mas a gente tem que lembrar que a Páscoa já existia há muito tempo. A Páscoa já existia. E o ritual da Páscoa dos hebreus, isso, que é o povo judeu, ela se perpetua até hoje. Exatamente. Com esse rito, com esses rituais. Isso. Né? Então, quando uma coisa é celebrada anualmente, né, décadas, séculos, ela se perpetua, como é a Páscoa. Porque Jesus, né, ele é judeu, né? Então, Jesus, como um bom judeu, também celebra a Páscoa anualmente. E nós, como bons cristãos, seguidores de Jesus, celebramos também a Páscoa anualmente. Exatamente. Então, essa mensagem que está sendo trazida hoje pela leitura bíblica, né, para que nós possamos entender que a Páscoa ela é uma tradição do povo judeu, que é o povo hebreu também. Isso. Hebreu e judeu é o mesmo povo, né, que é o povo de Deus, é o povo escolhido, né? Que somos nós hoje, o povo escolhido. Porque com a vinda quando Jesus veio ao mundo, ele colocou que todos nós somos povo de Deus, né? Então, porque até então lá existia só o povo de Moisés, né? O povo de Israel, o povo que era realmente os hebreus, e agora todos são povo de Deus, né? Aqueles que creem em Deus, aqueles que seguem os preceitos de Deus, que seguem que creem em Cristo, né? Então, naquela época, tipo lá, né, em que aconteceu esse fato, Deus quis celebrar a Páscoa com o seu povo. Exatamente. E como até hoje Deus celebra, Jesus celebra a Páscoa conosco. Nós podíamos falar muitas coisas desse encontro a respeito da libertação do povo, porque eles eram um povo cativo, um povo nato daquela região. Daquela região que eles estavam prisioneiros, né, no Egito. Prisioneiros. E que eles saíram de lá, foram libertados com a abertura do mar. Do Mar Vermelho. Foi Vocês devem ter visto isso na televisão, no filme, né? E Deus usou mais uma vez Moisés. Exatamente. Essa é a missão de Moisés, né? A missão de Moisés está em libertar o seu povo. E tudo isso está relacionado à Páscoa, né? Essa libertação. Então, quando terminou aí essa 10ª praga que levou os primogênitos, o faraó libertou o povo. Aí ele viu que realmente o Deus de Moisés, que ele não acreditou, ele ficou meio assim, com um certo medo. E aí depois ele se arrependeu, né? Quando eles estavam caminhando para ir embora, no deserto, foram embora, né? Pegaram os seus povos e saíram, né? E quando Moisés abriu o mar, né? Na verdade, quem abriu o mar foi Deus, né? Moisés só fez o sinal com o cajado. O povo passou e aí os soldados egípcios ficaram para trás. Ficaram para trás e foram também. O mar se fechou e eles se perderam lá no mar. Isso foi um marco muito forte, né? Na história da igreja, né? Então esse encontro a gente teria que falar mais vezes, mais tempo, né? Noeli, deixa eu te perguntar uma coisa então. Pelo que eu entendi, então, você falou de perpetuação, você fez a leitura, fez assim, tem todo um ritual, tem toda uma sequência de comer um pão, né? A forma de comer, tudo mais. Isso tudo então significa que é para
perpetuar. É como assim, né? Na igreja também tem um tempo comum, um tempo litúrgico, Isso. tudo a gente tem que estar seguindo, tem uma sequência, até comemorar a Páscoa, a ressurreição, o nascimento Olha, de você Jesus. sabe, você falou uma coisa que eu trouxe para o pessoal, para os catequizandos ver, Ai, que bom. que é aqui esse desenho que mostra um pouco sobre o tempo. Lembra que a gente teve um encontro falando sobre o tempo de Deus? Foi o nosso primeiro encontro. Esse é o primeiro encontro do ano, né? Então a gente volta aqui falando desse tempo litúrgico, né? Que é um tempo diferente do calendário comum de vocês, que vocês conhecem, né? Olha aqui, olha, é circular, né? E aí aqui a gente tem vários tempos, ele é dividido em 4 tempos, né? Natal, ciclo do Natal, tempo comum, ciclo da Páscoa e o tempo comum de novo. Esse tempo comum mostra que esse tempo que está aqui, que vai acontecer algumas coisas, que a gente faz as leituras bíblicas e tudo mais, ele é o tempo comum, mas o mais importante é o ciclo do Natal e o ciclo da Páscoa, da qual nós estamos falando. Isso, que a gente celebra anualmente. Exatamente. Vocês não celebram o aniversário anualmente? Isso, boa lembrança. O aniversário também é um ritual. Isso, vocês nasceram uma vez só. É um ritual para quê? E depois celebra-se anualmente. Para que é esse ritual? Celebrar a vida. Celebrar a vida e para que você lembre que a vida é muito importante. E é Deus que nos dá a vida. Deus nos deu o dom da vida e nós precisamos agradecer e celebrar essa vida, né? Que a vida, nossa vida é muito importante. Então, como o Genival falou, muito bem lembrado. Então, ó, ciclo da Páscoa, olha que interessante. Tem até alguns domingos, ó, que os freis usam a cor roxa. O que quer dizer isso? Reflexão, para a gente pensar, para a gente analisar. É um tempo muito forte dentro da Igreja Católica, né? É Páscoa e ciclo do Natal. São dois tempos muito fortes. Que a cor está relacionada a tudo que acontece. Ao tempo da liturgia. Verde, vermelho. Isso. É bom vocês darem uma pesquisada nisso também. Eu tenho certeza que o catequizando aí em casa, ele percebeu que muda as cores em cada missa, em cada momento, em cada período, né? Existe essa mudança. E tem os dias especiais também, que tem além do vermelho tem o branco, né? São muito interessantes. Então, ela é muito rica, a nossa igreja ela é muito rica em ritos, em sinais, símbolos, simbologia. E falar em simbologia, o Genival vai passar para vocês a tarefa, a atividade, né, Genival? Vamos mandar aí, ó. Vamos lá. A tarefa já está aqui. Olha lá. Como vocês sabem, nós estamos falando de Páscoa, a gente falou que a Páscoa é antiga, que tem vários, enfim, que ela foi perpetuada mediante toda essa celebração, esse ritual, né, que é feito. E que a gente precisa lembrar que é muito importante os rituais para que perpetue realmente, não se perca no tempo toda essa lembrança da liberdade. Isso, essa lembrança da libertação, da passagem, da liberdade, da libertação do povo. E olha, então, para vocês aí de casa, vamos pensar, qual é o símbolo da Páscoa, né? Qual é o verdadeiro símbolo da Páscoa? Pesquisem. Para vocês pesquisarem em casa durante a semana, vocês vão ver que o símbolo da Páscoa às vezes pode parecer que é aquele coelhinho. Coelhinho, mas não é. Pode ser também, né? O coelho simboliza o quê? Fertilidade. Aí o ovo de Páscoa, aquele chocolate gostoso. Você gosta de chocolate? Gosto. Pois é, o ovo também simboliza nascimento, quebra de um período que ele ficou ali, ele quebra e surge a vida. E nasce, né? O novo, né? A gente vai lembrar um pouco da ressurreição de Cristo, né? Que a Páscoa tem isso aí, que Cristo se ressuscitou para nos libertar
do pecado, né? A Páscoa para nós cristãos é a passagem, né, da morte para a vida. Jesus morre na cruz, nos liberta de todo o pecado. Então ele morreu para nos libertar. Então é a passagem da morte para a vida, uma vida eterna, uma vida de glória. Muito bem. E tem mais uma perguntinha, que são duas. Dois Agora, esse símbolo aqui vocês vão pesquisar e vão podem desenhar também, como vocês podem escrever para entregar para o seu catequista. E a outra pergunta é: como podemos perpetuar a Páscoa do Senhor? Tá? Como podemos? A gente falou aqui, eu acho, né? Nós falamos aqui. Acho que se vocês prestarem atenção, vai ficar fácil vocês explicarem como vocês podem. Ouça o encontro com bastante amor, prestando bastante atenção. Leiam a leitura de novo, né? Sim. Então que vocês vão conseguir entender as respostas, vão saber nos dar as respostas. Será que eles entenderam também? Entenderam. Eles são bastante atentos, estão acompanhando Eu estou gostando de ver, eles estão respondendo? Sim, estão respondendo. Estou feliz com os meus jovens. Catequizandos também estão respondendo, eles fazem cada reflexão uma melhor que a outra. Muito bom. Se tiver dificuldade, chama a mãe, o irmão mais velho, né? Exatamente, mesmo porque eu já acredito que a catequese tem que ser com a família, né? Sim. A família toda participa da catequese. Tá certo. Eu acho que acho que tá na hora de a gente encerrar o nosso encontro, né? E a gente vai pedir para que Deus, né, em sua infinita bondade, esteja sempre nos acompanhando, como fez lá com o povo de Israel, né? Libertando a gente, às vezes, das nossas angústias, libertando do nosso medo, das nossas fraquezas e enchendo o nosso coração de esperança, de amor, que o Deus é o Deus do amor. Então, para encerrar, né, vamos rezar uma Ave Maria. Sim. E a gente encerra o nosso encontro, né? Até o próximo. podemos voltar para Nossa Senhora. Vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.